A gente começa falando das relações ecológicas harmônicas, né? Aquelas que não vão prejudicar ninguém. E a primeira delas que a gente escreve com vocês, colônias, né? Colônias moçadas são relações ecológicas que são mais, todo mundo sai feliz, e elas são intraespecíficas dentro da mesma espécie. O que caracteriza uma colônia é que você vai ter uma ligação anatômica permanente entre os membros da colônia. Em outras palavras, tá? Em português, ligação anatômica permanente, a moçada vive grudada um no outro o tempo inteiro. Ou seja, todo mundo sai feliz dentro da mesma espécie e a galera grudada o tempo inteiro um no outro. É o que acontece, por exemplo, lá com bactérias que formam colônias como Diplococos, Staphylococcus, Streptococcus, que elas ficam grudadas umas nas outras. Ô gente, qual é a vantagem de você se associar a uma colônia? Ora, entre você estar sozinho e você estar grudado em vários amiguinhos, nós temos alguns aspectos positivos. Número 1, defesa, proteção. Se você está sozinho e é atacado, sua chance de ser atacado é 100%. Se você está num grupo de 100 outros caras e o grupo é atacado, a sua chance individual de você ser atacado é de 1 em 100. Ou seja, quem anda sozinho, se um predador atacar você, você vai ser atacado. Mas se você está num grupo de 100, a chance de você individualmente ser atacado é de 1 em 100. Primeira vantagem, proteção, defesa, a união faz a força. Não apenas situações em que, quando você junta todo mundo na colônia, pode intimidar o agressor, como mesmo que o agressor não se intimide, ele como alguém, dilui a probabilidade de você ser o cara morto, né? Ao invés de obrigatoriamente ser você que vai ser atacado, você vai diluir a possibilidade com seus amiguinhos, né? Com o resto da moçada da colônia, né? Alguém vai morrer, né? Não necessariamente vai ser você, pode ser que sim, mas a probabilidade de ser você diminui um bocado. Segunda vantagem, moçada, lá, de você se associar a uma colônia, facilidade de reprodução, né? Se você está sozinho, está doido para se reproduzir, você vai ter que sair de casa e ir atrás de alguém que queira se reproduzir com você. Se bem que hoje em dia tem uns aplicativozinhos, né, que ajudam lá você reconhecer alguém que queira se reproduzir com você. De qualquer maneira, cara, na natureza, se você se associar a uma colônia, gente, se você tiver afim de se reproduzir, convenhamos, no meio dessa suruba, primeiro que passar do lado, craiu nele. Vantagem número 2 da colônia, facilidade de reprodução. Você sozinho vai ter que ir atrás de alguém que queira se reproduzir. Você, no meio da suruba, primeiro que passar do lado, creu, facilita você encontrar alguém que queira lá se reproduzir. Facilidade de reprodução. E uma outra possibilidade de vantagem, divisão de trabalho. Se você está sozinho, você vai ter que fazer um pouquinho de tudo. Mas se você está lá num grupo, você pode dividir. Fulano faz isso, Cicrano faz aquilo, Beltrano faz aquilo outro, para poder dividir o trabalho e diminuir o trabalho individualmente para você. Ou seja, moçada, existem uma série de vantagens em você se associar a uma colônia. Agora sim, né? Quando a gente fala em divisão de trabalho, nem todas as colônias têm divisão de trabalho. Delas podem ser divididas em duas possibilidades. Colônias que são isomorfas ou homomorfas, ou ainda homotípicas. Eita, muitos nomes, né? Mas se você parar para pensar, o nome é sempre a mesma coisa, né? Iso igual morfoforma, homo igual morfoforma, homo igual tipo forma. Todo mundo, moçada, tem a mesma forma, todo mundo é do mesmo tipo. Em outras palavras, nesse caso, não existe divisão de trabalho. Numa colônia homomorfa desse tipo,
a galera se associa só para questão de proteção e facilidade de reprodução, mas não tem divisão de trabalho, todo mundo vai fazer a mesma coisa. Quando a gente fala em colônias desse tipo, é o que acontece, por exemplo, gente, em colônias bacterianas, né? Diplococos, streptococcus, estafilococcus, não tem divisão de trabalho. É o que acontece, por exemplo, numa colônia de corais. Nos corais, todo mundo sai feliz, dentro da mesma espécie, e um coral vive grudado no outro. Então, é uma colônia. Bom, outra possibilidade em relação às colônias é que elas podem ser heteromorfas ou podem ser heterotípicas. Nesse caso, hétero diferente, morfoforma, hétero diferente, tipo, tipo. Nesse caso, você vai ter formas diferentes, tipos diferentes dentro da colônia. É o que acontece quando você tem na colônia divisão de trabalho. Apesar de ser todo mundo da mesma espécie, alguns caras se especializam em determinadas funções. É todo mundo da mesma espécie. Como todo mundo é da espécie humana que está aqui me assistindo. Mas, por exemplo, você é melhor em matemática, seu amigo é melhor em física, o outro amigo é melhor lá em português. Ou seja, apesar de ser todo mundo da mesma espécie, tem afinidades diferentes. E é o que acontece numa colônia heteromorfa. Por exemplo, colônias de cianobactérias costumam ter vários e vários tipos de especialistas, né? Você tem, por exemplo, carinhas. E aí o nome é o de menos, você não vai se estressar muito com isso. Mas carinhas, por exemplo, chamados de heterocistos, especialistas, por exemplo, em fixar nitrogênio. Todo mundo fixa o nitrogênio, mas heterocisto, ele é melhor do que todo mundo. Carinhas, por exemplo, chamados de acinetos, especialistas em formar esporos para reprodução. Todo mundo pode fazer isso? Todo mundo pode, só que ele é melhor em relação a isso. Então, especialistas. É o que acontece, né, moçada? Com o caso da caravela portuguesa, talvez o exemplo mais tradicional de uma colônia heteromorfa, né? Falamos sobre isso nas aulas de zoologia, mas não custa nada a gente lembrar, né? Caravela, né, moçada? Quem mora em cidade de praia provavelmente já viu, né? Uma água viva, inflável, por assim dizer, né? Em algumas épocas do ano elas encalham lá nas praias e a impressão que você tem é de que é um bicho só, mas não é um bicho só, é uma colônia. É uma colônia onde cada tentáculo que você tem, ele vai ser um indivíduo independente. Cada tentáculo, ele é um pólipo, né? As duas formas dos quinidários, né? Caravela é um quinidário, então tem pólipo e medusa no quinidário. No caso da caravela, cada tentáculo, ele vai ser um pólipo, né? Então esse aqui é um indivíduo e outro, e outro, e outro, e outro, sendo que você tem alguns especialistas, né? Tu pega, por exemplo, um deles se enche de ar e vai originar o flutuador ou pneumatóforo, né? Pneu, inclusive, quer dizer ar aqui na brincadeira. O flutuador ou pneumatóforo aqui na parada é o carinha que vai se encher de CO2 para poder flutuar, né? A vela da caravela. Você tem aqui, né, moçada, o ar, a superfície do oceano e a vela está lá de fora para o vento poder bater. Ou seja, especialista em termos de flutuação. Os outros tentáculos, eles também podem ter especialidades, né? Pega carinhas, por exemplo, como os gastrozoides. Ah, moçada, o nome gastro quer dizer estômago. Ele é o estômago da colônia. Ele é especialista em capturar alimento. Todo mundo pode fazer isso? Todo mundo pode. Mas o gastrozoide é mais desenrolado. Você tem o gonozoide. Gono de gônadas. Ele é especialista em reprodução. Oh, melhor especialidade, hein? Nesse caso lá, especialista em reprodução, todo mundo pode se reproduzir, mas ele é mais deficiente. Né? Comentando que se você vai lá e tira um tentáculo desses, na verdade um pólipo, ele vive sozinho. Ele pode viver sozinho, mas em grupo é muito melhor.
né, além de proteção, facilidade de reprodução, o lance da divisão de trabalho. Se você vai lá e fura o flutuador, ele morre. Mas, moçada, você pode pegar qualquer outro dos tentáculos, dos pólipos, que o cara se enche de gás e fabrica um flutuador novo. Ou seja, colônias heteromorfas, colônias heterotípicas, colônias onde você vai ter divisão de trabalho, como acontece aqui com a caravela. A gente, moçada, tem lá colônias, segunda das associações que a gente lembra, sociedades. Sociedades, elas são muito parecidas com colônias. Elas são intraespecíficas. Mais, intraespecíficas. Aqui na brincadeira, opa, que nem a colônia, né? Colônia, ela é mais, colônia é intraespecífica. Qual a diferença de sociedade para colônia? Aqui na colônia, eu tenho uma ligação anatômica permanente entre os membros da colônia. Em português, a galera da colônia vive grudada, pregada um no outro o tempo inteiro. Enquanto que na sociedade não existe essa ligação anatômica permanente. Ou seja, gente, a galera não vive grudada um no outro o tempo todo. Então, qual a diferença entre sociedade e colônia? Ambas são mais, ambas são intraespecíficas. Colônia, a galera vive pregada o tempo inteiro um no outro, mas na sociedade a galera não vive pregada o tempo inteiro um no outro. Enquanto, por exemplo, lá, carinhas como bactérias, corais, cianobactérias, os pólipos da caravela ficam pregados o tempo inteiro, formigas não vivem pregadas uma na outra, né? Abelhas não vivem pregadas uma na outra. Todo mundo sai feliz na associação entre formigas. Formigas lá da mesma espécie, mas não há ligação anatômica permanente. As vantagens, elas são, moçada, as mesmas, né? Você vai ter proteção, facilidade de reprodução e você, moçada, vai ter divisão de trabalho, né? Inclusive, quando a gente fala lá em sociedades de maneira geral, sempre vão apresentar divisão de trabalho. Sempre vai haver divisão de trabalho, nem que seja uma divisão de trabalho muito simples, né? Pega, por exemplo, um bando de leões, ele funciona como uma sociedade. Leões se ajudam mutuamente, dentro da mesma espécie, não vivem grudados. E você tem lá a divisão de trabalho sempre, né? Tem um leão lá que é o macho alfa, que é o líder do bando. Tem lá o macho beta, que vai ser lá o segundo leão. Tem a fêmea alfa, que ela é a líder das fêmeas, etc e tal, né? As fêmeas caçam, os machos protegem um bando e daí por diante. Ou seja, tem uma divisão de trabalho, né? Sociedades funcionam assim. Sendo que, quando você trabalha com sociedades, os exemplos mais importantes de sociedades dizem respeito aos insetos sociais. Quando a gente fala, moçada, insetos sociais, eles têm sociedades tão organizadas que eles apresentam castas, classes sociais imutáveis. A gente já falou sobre isso uma certa vez, né? Que o nome casta foi pegado emprestado das sociedades lá na Índia, né? Enquanto aqui no Brasil, né, as classes sociais são baseadas em poder aquisitivo. Se você ganhar dinheiro, né, você muda de classe social. Se você perder dinheiro, você muda de classe social. Lá na Índia, é um processo super complicado em relação às classes sociais, que envolvem religião, que envolvem, inclusive lá, familiaridade, né? Se nesse caso lá, se é de uma determinada casta, não adianta você ganhar dinheiro ou perder dinheiro, você vai continuar na mesma casta o resto da vida. Inclusive, se o seu pai era dessa casta, você continua sendo dessa casta. Mesmo as castas mais baixas, se você vai lá e ganha ou perde dinheiro, você continua sendo considerado da casta mais baixa, né? Porque seu pai era, seu filho vai ser e não vai mudar. É hereditário, né? Aqui na brincadeira. Então a gente pegou esse nome emprestado lá nas sociedades das Índias, né? Castas, que as classes sociais, elas são imutáveis. Uma abelha rainha sempre vai ser rainha e não tem como ela mudar. Uma abelha operária sempre vai ser operária e não tem como ela mudar. Na verdade, quando a gente fala em insetos sociais, né, 3 carinhas que a gente lembra para vocês.
exatamente o caso de abelhas, o caso de formigas e o caso de térmitas. Tudo bem, eu usei esse nome fresco só para encher o saco mesmo. É o caso dos cupins aqui na parada.